Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando início ao estudo da noite de hoje, dando continuidade ao livro Ação e Reação que a gente está estudando. Hoje a gente vai dar seguimento com o capítulo 9, né, a história de Silas. Quem vai apresentar o capítulo para a gente hoje é a doutora, Maria Cláudia, né? Então fica à vontade aí. Boa noite a todos. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então tá joia. Bom, então vamos dar continuidade ao estudo do livro Ação e Reação, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, pelo espírito de André Luiz, da coleção da Vida no Mundo Espiritual. Antes de nós entrarmos no capítulo 9, vamos fazer assim um breve resumo do capítulo 8. Então, esse slide aí foi do nosso amigo César, né? Para a gente recordar quem são os atores dessa trama aí, né? Então, nós temos o Antônio Olímpio, é, e ele causou. Opa, vamos lá. E ele causou a morte, o desencarne dos seus irmãos, né? Clarinda e Leonel. É, com isso, eles ficaram obsediando essa família. A esposa dele era Alzira, ela desencarnou, e essa dupla aí ficou obsediando o Antônio Olímpio e o seu filho. Passado um tempo, a Alzira, o Antônio Olímpio também desencarna, ele vai para uma área trevosa, né? É resgatado por essa equipe da Mansão Paz. E esses dois aí ficam obsidiando cada vez mais os filhos deles, né? O Luiz. Então, quando o Antônio ele foi resgatado, a Alzira, que estava num plano superior, ela veio ajudar o Antônio Olímpio e então passa para o Silas, o André Luiz, o Hilário, vão até a casa do Luiz, que está encarnado, para ver qual era a situação em que ele se encontrava. E chegando lá, o que eles observaram foi isso, né? Estavam os dois irmãos ali obsediando o Luiz. Eles também chamaram outras pessoas no mesmo nível vibracional, né? Todos excitando o gosto da posse para aquele rapaz, né? Para o Luiz. Silas começou a conversar com eles, começou a ganhar a simpatia deles, e eles convidaram eles para voltarem na noite seguinte. Então a gente começa então o capítulo 9. E quando eles chegam no dia seguinte, né, qual que é o cenário em que Silas, Hilário e André Luiz encontram? Né? Um cenário de miséria absoluta, né? Então Luiz era um rico proprietário de terras, cujo sintoma principal era um pessimismo crônico e medo, né? Então, apesar da fortuna, ele vivia aterrorizado com misérias imaginárias, pragas nas lavouras, fim do mundo. Conta no capítulo que ele estava escutando o rádio, né? Então, ele se impregnava com aquelas notícias e isso aumentava ainda mais o pessimismo dele, né? É interessante a gente já começar a pensar o seguinte, né? Que naquela época, na 1940, era rádio, né? Hoje em dia, nós temos as redes sociais, né? Então, o algoritmo está ali, né? Tudo que a gente coloca na rede, tudo que a gente mostra interesse, aquilo vai gerando cada vez mais aquelas informações para a gente, né? Então, uma coisa para a gente já ter um pouquinho de cuidado aí. E qual é o paradoxo que eles falaram para ele? Ó, ele detém milhões, mas ele é incapaz de ceder um centavo para aliviar a fome alheia, acreditando que o egoísmo dos ricos atrai a ira do céu. Ele era casado, Luiz, tinha dois filhinhos.
Eles viviam até com uma situação precária, porque nem a esposa dele sabia qual rico ele era, né? Ele falou assim, um dos irmãos, é o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama. E qual foi o veredito deles, né? O Tribunal das Sombras, né? Então, Leonel Clarindo, que é um dos espíritos obsessores que vigiavam a casa, era fazer uma acusação, né? Luiz e seu pai, Antônio Olímpio, são criminosos. Roubaram-nos, assassinaram-nos. E aí, qual que é a lógica da vingança? Eles não aceitam a impunidade do pessimista rico e exigem o pagamento da dívida moral, né? Então, normalmente, é o que a gente observa, né? Os obsessores de hoje, normalmente, foram as vítimas de ontem. É o que a gente vê nesse caso. E eles falam para o Silas: acreditam acaso que ele possa continuar merecendo a felicidade de estar encarnado? E aí Silas começa então a conversar com eles para tentar mudar um pouco essa história, né? Mudar um pouco a estratégia dele. Então ele tenta mudar a perspectiva de julgamento para compaixão. Então ele fala assim no livro. Achei muito interessante essa fala. Todos, em suas primeiras observações, apresentam lógica e verdade. No entanto, então você vê que ele já começa com um diálogo conciliador. No entanto, não é maldade, é doença. Luiz não é apenas um avarento, é um doente necessitado. Há moléstias de alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Ele está abafado pelas visões da fortuna e perdeu o contato com as influências nobres. E aí ele cita que as influências nobres são os amigos, né? Então você vê como a importância da convivência, do ambiente, né? Se a gente quer mudar uma pessoa, se a gente mudar ela de ambiente, ela já tem aquela transformação. Então ele fala das amizades, ele fala dos livros, de uma boa literatura, né? Se fosse hoje, nós falaríamos em boas palestras, bons estudos, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, eu esqueci o autor, mas que fala assim, depois da oração, a principal escada para o céu são os livros, né? Então, a importância das boas leituras. E ele cita um termo que eu achei muito interessante. Ele fala, e da religião domingueira, né? Então, quando ele fala religião domingueira, ele não está se referindo a uma religião em especial, né? Ele está se referindo a todas as pessoas que praticam a religião, mas para cumprir uma tabela, mas para bater um ponto, né? Então, aquela pessoa que vai na missa, aquela pessoa que vai no centro, aquela pessoa que vai no culto, mas ela não utiliza aquilo para ter uma transformação moral, né? Para se modificar, para fazer a sua reforma íntima, reforma íntima. E qual que era a estratégia, da libertação? Então ele fala: olha, vamos ajudar os vossos inimigos. Ajuda-os a pagar as dívidas para que o equilíbrio retorne a ambos. Então, olha como que o Silas é inteligente. Ele não fala o que o Evangelho diz, né? Amai os vossos inimigos. Porque se ele falasse amai os vossos inimigos, ia ser muito chocante para ele, né? Então, o que que ele fala? Ó, ajudai os vossos inimigos. Fala para os irmãos. É que nem está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para a gente amar o inimigo é difícil, mas a gente pode fazer uma prece, a gente pode fazer uma oração, a gente pode ajudar, desejar o bem para ele. Então o Silas fala assim: ó, ajudar os vossos inimigos. Aí Clarindo, né? E o irmão dele falou assim: espera aí, você por acaso é um padre disfarçado? Né? E aí o Silas fala: não, muito pelo contrário, eu vou contar para vocês a minha história. Aí ele começa contar para eles, abrir o coração e contar a história dele. Então, gente, vamos ver aí qual foi a tragédia, de Silas. Então, Silas, na sua última reencarnação, tinha apego aos bens materiais como patologia espiritual. Silas era médico de formação, abandona a profissão para vigiar a herança do pai
envenenando a estrutura familiar. Então, ele era filho de um advogado, eles tinham uma riqueza, eram ricos. A mãe dele era extremamente católica, e a mãe já observava desde criança que o Silas ele tinha essa ganância, ele era muito ligado à posse, a dinheiro. Então, ela começa a sugerir ao filho para ele ser médico. Então, ela pensava assim: ah, ele sendo médico, ele vai ter mais contatos com o sofrimento humano, né? Quem sabe ele se modifica. E aí o Silas se forma, a mãe dele desencarna antes até dele se formar. Ele pega o diploma e durante a formação dele, ele já pensava em se utilizar da medicina para ser mais rico. Ele não pensava, ele não tinha a medicina como vocação, ele não pensava nisso, ele pensava em ter mais dinheiro, né? E a mãe dele morre, ele pega o diploma, guarda o diploma, ele nem exerce a medicina, ele passa então a vigiar a herança do pai. Ele era filho único, ele pensava, eu vou herdar isso aí tudo. Então, para que que eu vou me desgastar? Vou ficar só controlando aqui a herança do meu pai. Só que o pai, viúvo com 60 anos, casa-se novamente em busca de companhia. É uma história que muito corriqueira, né? Quantos casos a gente não conhece assim? Ele se casa com a Ida, a jovem madrasta de 30 anos, que era inocente, mas era vulnerável à vaidade social. E no passado da Ida tinha o Armando. Armando era um primo perdulário, um bom vivant, que foi usado como peça no ardil criminoso de Silas. Por quê? Porque Silas vê a madrasta como intrusa e estava ameaçando ele a ganhar, né, a ter o direito ao seu patrimônio. Nesse ponto, né, André Luiz já pensa, será que essa história é realmente a história de Silas ou será que ele está inventando tudo isso aí para ganhar a simpatia deles? Mas era, infelizmente, era a história de Silas. Então, o que que Silas monta aí, né? Qual que é a anatomia da ambição? Então, ele planeja um plano meticuloso para alijar a madrasta da herança, resultando em tragédia múltipla. Então, a primeira coisa que ele faz, cria uma falsa sedução. Ele infiltra Armando na casa, o primo, né? Com que ela já tinha tido um caso no passado, incentivando passeios e luxos, empurrando intencionalmente a ida para os pratos do primo durante mais de um ano. Então, mais de um ano ela sofreu aquela tentação ali tendo o primo na própria casa. Aí ele arma um flagrante. O pai estava doente, na cama, e o Silas vai até lá, é, vai primeiro aonde eles se encontram, o casal, enfraquece a fechadura do quarto, vai no quarto do pai, fala o que está acontecendo, e o pai leva o pai doente ao local para testemunhar uma traição. O pai fica aniquilado emocionalmente. A Ida entra em profunda depressão, eles chamam médicos, os médicos dão vários calmantes para ela. Só que o pai de Silas foi incapaz de perdoar. E, sob uma tortura mental, administra um tóxico violento no calmante da esposa. E ela vem a falecer. Os médicos então declaram suicídio de Aida. Bom, aí Silas fica tomando conta do pai. O pai, cada vez também mais fraco, mais doente, morre nos braços de Silas. Só que antes dele desencarnar, ele comenta, né? Ele faz ele relata ao Silas, faz uma confissão ao filho. Olha, fui eu que administrei o tóxico para que ela viesse a falecer. E morre. E Silas fica, então, num remorso imenso por ter sido o causador dessa tragédia familiar aí. E ele tenta, esquecer um pouco de tudo que aconteceu, ele viaja para a Europa, passa um tempo lá, aquele remorso ainda no seu coração, ele volta para o seu país de origem, né? Volta para o Brasil. Um amigo do pai dele oferece uma estadia para ele não ficar sozinho. E um dia Silas
na adega do amigo do pai. Ele tem muita gastralgia, tem muita dor do estômago, gástrica. Ele vai lá, vê um vidro, acha que é uma medicação e toma. Só que era veneno, né? Então, a gente vê então a precisão do retorno, né? Então, a Ida, morta por envenenamentos, e Silas depois, fugindo dos fantasmas mentais, sofrendo aquela gastralgia que eu havia comentado, toma também, achando que ia tomar bicarbonato de sódio para diminuir um pouco a sua dor, toma arsênico, né? E também vem a ser, é, vem para o mundo, ele passa como um suicida, mas na verdade ele não era um suicida, né? Ele tomou a medicação por engano. Mas vocês observam que a morte dos dois é muito parecida, né? É muito parecida. Bom, aí Silas vai para o umbral, né? A morte física não encerrou o sofrimento, a gente sabe que não encerra nunca. Agravou. Silas passou meses em terror, em desequilíbrio, presa de imagens mentais de seu crime. Ele foi socorrido por amigos do pai, que também estavam em recuperação. Então, a lição é: o inferno é um estado mental. O devedor está imutavelmente ligado ao interesse dos credores. E como vai ser, né, para resolver todo esse trama familiar? Então, qual que é a engenharia da redenção? Então, a reencarnação não é um castigo, né? Mas uma concessão matemática de misericórdia para o reajuste. Quando o passado obscuro, né, financia o nosso futuro luminoso. Então, qual o plano a seguir, né? Qual que é essa matemática para as coisas se acertarem? Então, é isso, seria Silas, que no passado era um médico ganancioso, vai vir como um médico devotado. Ele vai dedicar sua vida à beneficência orgânica e moral, né? Aí sim, então, tendo a medicina por devotamento, por amor, com ética, tentando fazer o bem. A madrasta, que foi traída e envenenada por ele, vai ser a sua irmã consanguínea, enferma. Ela nascerá com corpo franzino e psicoses severas adquirida nas trevas. E o pai, homicida, e a mãe elevada vão ser o casal protetor. A mãe descerá das esferas para sustentar o pai na nova função familiar, né? Então, o passado, aquele drama todo, para um futuro de resgate, né? Então, ele fala assim, o Silas: eu serei para ela não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o médico, pagando em sacrifício e carinho o equilíbrio que lhe furtei. Então, a gente fica pensando, né? Em toda essa engenharia para a gente estar aqui, né? Isso não acontece só com Silas, isso acontece com todos nós, né? Então a gente tem que aproveitar a família que a gente está, o trabalho que a gente tem, porque todos nós estamos aí resgatando os nossos débitos. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, a profissão que nós temos, as pessoas que nós estamos convivendo, né? Porque, como diz no Evangelho de Mateus, né? Reconcilia-te depressa com teu adversário, né? Então, tem pressa nisso. Aproveitar que está todo mundo aqui encarnado para a gente é, acertar nossas arestas, porque senão fica que nem Tarsila agora lá, né, nessa situação, tentando montar um esquema para reencontrar é, a ida, né? Reencontrar com aquele o pai, aqueles a quem ele causou esse sofrimento.
Então, a lei do resgate é intransferível. Eles perguntam por que a fila dos benfeitores não resolve as nossas dívidas, né? Eles não podiam trazer já aí daqui, você já pedia desculpa, acertava tudo, né? Então ele fala, não, ó, o professor não pode fazer os deveres do aluno, sob pena de subtrair o mérito da lição. Na terra, as mães não cumprem pena no cárcere pelos crimes dos filhos. O auxílio superior concede para a gente luz interior, para a gente reconhecer as nossas fraquezas, força para que a gente possa suportar, né, todas as adversidades, as dificuldades que nós teremos e a oportunidade sincronizada do reencontro, que é o que nós estamos tendo agora aqui encarnados, né? O serviço de resgate é estritamente pessoal. A mutilação gerada pela imprudência só pode ser curada pelo próprio esforço, né? Cada um tem que dar conta dos seus enganos, né? E a gente tem, cada um tem que fazer o seu próprio trajeto, aparar suas próprias arestas. Ninguém pode fazer pela gente. Bom, aí tem o impacto da verdade, né? Então, Leonel e Clarinha, dos obsessores, ficam boquiabertos e comovidos com essa história. Ele relatando essa história, né, teve uma mudança vibratória, né? Ao ver Silas expor sua própria miséria e planejar sua vida inteira de sacrifício para repor o erro, o Ward pede a força. Silas abraça Leonel, que tem os olhos umedecidos, e a atmosfera muda, né? De vingança para solidariedade na dor. Então, é importante a gente pensar nisso, né? A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação. É impossível prever o tempo necessário para restaurar a harmonia soberana da vida, quebrada pelo nosso livre-arbítrio. Então, em um minuto, a vida muda. Em um minuto, você tem um crime passional. Em um minuto você tem uma palavra que você não deveria ter dito. Em um minuto, às vezes, você faz um ato que depois você se arrepende muito, você avança um sinal, você. Então, a importância do orar e vigiar é da gente estar muito atento, né, nas nossas ações, né, da gente estar bem presente, consciente dos nossos atos, né, porque é isso, né, o resgate pode durar séculos, né? Então, a gente tem que estar muito atento no nosso dia a dia, né? Orar e vigiar que a gente sempre escuta. Se a gente fizer um paralelo dos dois casos, a gente vê que tem muita coisa em comum, né? Então, o caso Silas, qual era a motivação? Era o ouro, era a herança materna. No Olímpio, poder, ele queria as terras da família. O método, um trema psicológico, via paio, Silas, né? E o Olímpio, afogamento, violência física. Efeito na vítima, Silas causou na madrasta, né, loucura e envenenamento. E o Olímpio, obsessão e perseguição nos irmãos, né? Âncora de resgate, Silas, mãe. Olímpio, a esposa. Terapêutica, reencarnar. Nos dois casos, a terapêutica é a mesma, reencarnar. Um para curar a vítima e outra para harmonizar ali os interesses, né? E qual que é a mecânica do perdão? Então, amai os vossos inimigos não é um apelo poético, né? Mas uma rigorosa lei física de libertação. Sem ajudar a vítima a se curar das feridas causadas, o circuito do sofrimento nunca se fecha. A paz do devedor depende matematicamente da paz do credor, né? Então, a gente tem que aproveitar, né? É, amar os vossos inimigos, né? Então, aproveitar a reencarnação que nós estamos tendo, né? Porque com certeza os nossos devedores, os nossos desafetos, as pessoas que a gente causou algum prejuízo no passado, estão encarnados conosco na atualidade, né? Então, é que a gente saiba aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo para resgatar aí nossos débitos, né?
Então é isso, o destino humano não é punitivo, ele é pedagógico. Cada lágrima é contabilidade cósmica, né? Então é a expiação, né? Cada lágrima é contabilidade cósmica, expiação. Cada sacrifício, um investimento na própria redenção, é reparação. O inferno é o quê? Doença da consciência, né? É o nosso remorso. Qual é o tratamento? Reencarnação. Então, reencarnação é o hospital. E a lei de causa e efeito é a cura perfeita, né? É o nome do livro, né? Ação e reação. Então, meus amigos, eu acho que é uma história e tanto a história de Silas, né? Me chamou a atenção muito, primeiro, a médicos, né? E resgate, né? Essa ligação que existe, né? Então, e não só da medicina, mas todas essas profissões ligadas à área da saúde, né? Como está ligado, a gente vê sempre uma interseção com o resgate, né? A outra coisa é o reconcilia-te depressa com os seus inimigos, né? Então, que a gente saiba aproveitar a reencarnação atual para a gente resgatar os nossos débitos, a gente aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo, a gente saber valorizar muito a reencarnação, o tempo que a gente tem, né? E outra coisa, os dois casos sempre são a prova da riqueza, né? Então, como a prova da riqueza é uma prova muito perigosa, né? Porque ela sempre nos arrasta assim, para o orgulho, para o egoísmo, né? Então, são essas as reflexões aí que eu fiz desse capítulo e agora eu deixo aí para vocês fazerem as de vocês, a gente conversar um pouquinho. Eu vou interromper aqui o compartimento para a gente conversar. Bom, agradecer a Cláudia aí que fez aí um resumo bem, bem amplo aí dos pontos principais aí do capítulo, né? É, e basicamente, assim, alguns pontos aqui que eu até anotei, assim, eu achei interessante da gente realmente reafirmar, apesar de já terem sido tocados, né? Essa questão em relação, assim, aos débitos, né? Nossos, que a gente adquire em relação aos nossos semelhantes, né? Nas nossas passagens aqui na Terra, né? Então, é o que ele colocou aqui mesmo, o Cristo aconselhou, né? Ele coloca duas passagens aqui: ajudai aos vossos inimigos, né? E aquela que reconcilia-te depressa com o vosso adversário enquanto te encontra caminho com ele, né? Porque quando a gente infringe a lei de amor, criando, vamos dizer, vínculos negativos com os nossos semelhantes, né? A gente acaba se envolvendo numa teia magnética com eles, mental magnética, né? Enquanto essa situação não se resolve, como a Cláudia botou, né? Às vezes um ato no que se dá num instante tem repercussões, às vezes, aí na eternidade que a gente não sabe por quanto tempo aquilo vai se prolongar, né? A depender dos próprios envolvidos somente, né? Então, vai se criando uma teia que envolve os elementos envolvidos ali, e se aquilo não vai se resolvendo, cada vez aquela teia vai se apertando mais ali, até que venha a situação de reconciliação, de perdão, para que nada mais é do que uma libertação, né? Então, na realidade, a gente procurar ajudar os nossos inimigos ou reconciliar com eles é uma questão até de inteligência, né? Da gente conseguir se libertar, né? Não é uma questão lógica, né? Então, assim, É o caminho da felicidade. é um argumento que a gente tem que usar mesmo, né? E para se libertar dessa situação, né? Então, é uma questão de inteligência mesmo, até de bom senso, né? Outra questão aqui que a gente toca, né, que toca nesse capítulo, né? Que acho que assim que eu acho que é um grande desafio nosso aqui, né? Nas nossas encarnações, né? Que é o desapego dos bens terrenos, né?
É assim, quando eu digo bens terrenos, não estou dizendo só a questão da posse, não, né? Não é só a posse material, né? O apego aos títulos, né? O apego às circunstâncias, né? Muitas vezes a gente se apega às circunstâncias da vida, né? Questões de dependência de outras pessoas, né? Então, assim, esse apego a essas experiências terrenas que a gente fica preso, né? É, a gente, quando fala em apego, a gente só pensa nos bens materiais, né? Mas não é só isso, né? Tem muitas pessoas que se apegam aos seus títulos, né? A gente viu no Libertação o, o, o Papa lá, né? Que foi Papa aqui na Terra, o apego ao poder, né? Ao mando, né? Não é só a questão material, né? Mas a questão do poder, dos títulos, do orgulho, né? Ou de circunstâncias. E aí a gente volta de novo naquilo que a gente tem falado aí nos últimos capítulos, né? A questão da vida, né? Como ela funciona, né? Cada ato a gente faz uma escolha, aí a gente lança uma semeadura, né? E depois vem a colheita mais à frente, né? Então, e aí vem aquele ciclo de novo, de arrependimento, de expiação e de reparação, né? Como esses capítulos todos aí têm mostrado, né? Uma outra questão que eu achei interessante também da gente refletir aqui é a questão da indulgência, né? A gente é sempre muito severo com os erros alheios, né? Então a gente é assim muito pouco indulgente com os outros, né? Sendo que a gente, todos nós somos extremamente necessitados de indulgência, né? Porque nós somos cheios de vícios, de imperfeições, de dificuldades, né? E a gente tem uma rigidez enorme com os erros alheios, né? De querer apontar principalmente os erros alheios e tal, né? E não entender que na realidade o mal, na realidade, é um estado enfermiço, né? Temporário, né? Que todos nós temos, né? Que geralmente ele é resultado da ignorância e da rebeldia, né? A rebeldia também é fruto do orgulho, né? Então, assim, é, as duas principais fontes do mal são exatamente essas, né? A ignorância, que muitos erram porque não conhecem a vida, como funciona, né? Como eu estava dizendo aqui, a questão do perdão, quando a gente começa a entender como as coisas funcionam, como a vida funciona, né? A questão de perdoar, ela já começa a ficar uma coisa, assim, um entendimento racional. Eu tenho que me libertar dessa situação. Então eu tenho que me esforçar no sentido do perdão, do arrependimento, né? Então quando a gente começa a entender os mecanismos que regem a vida, a gente consegue racionalizar e consegue superar essas dificuldades, mesmo ainda com as nossas dificuldades ainda interiores nesse sentido, né? Então, e aqui por final. Aí a Cláudia mostrou aí a programação da reencarnação, né, do Silas. É tudo muito bem feito. A programação ele reencarnar com um médico que vai se dedicar. Então tá tudo bem programado. Mas aí esbarra naquela questão do livre-arbítrio, né? E essa questão do livre-arbítrio vai estar relacionado ao sucesso ou ao fracasso, né? Então, quantas e quantas vezes a gente reencarna devido a um erro para reparar e a gente cai novamente dos mesmos erros que a gente fez, né? Quantas vidas, nos livros todos aí da doutrina, né? Não só dos livros de André Luiz, de toda a doutrina espírita, a gente vê que a gente vem, se arrepende, faz uma programação toda no plano espiritual para corrigir aquilo, e a gente volta e cai nos mesmos erros que a gente cometeu. Isso é muito comum, né? A espiritualidade fala que daquilo que a gente promete que vai fazer quando reencarna, a gente acaba fazendo 10%, né? Então, essa questão da gente reincidir nas nossas dificuldades, mas tudo faz parte do processo, né? Do processo de aprendizado, que quando a gente vai entendendo como as coisas funcionam, como a vida funciona, as coisas vão ficando mais fáceis, né?
É aquilo que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que ele quis dizer. Quando a gente começa a entender como é o funcionamento da vida, das leis divinas, de como as coisas acontecem, da questão da reencarnação, a gente vai dando um grande passo para seguir o nosso caminho mais feliz, né? É aquela questão do desenvolvimento intelectual indo junto com o desenvolvimento moral, né? Então, o próprio desenvolvimento moral, ele necessita do desenvolvimento intelectual também, para poder compreender as coisas, né? O consentimento, que nem eles falam lá da, da, da fé, né? Que é o consentimento do coração, mas também é necessário o consentimento da razão, né? Para a gente conseguir superar essas dificuldades nossas ainda que são muito grandes, né? Basicamente, esses são os aspectos assim que eu achei interessante. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Cláudia, excelente a sua explicação. E eu achei que esses slides ficaram de uma forma que me deixou mais claro ainda, assim, melhor de visualizar toda, né, o esquema, assim, bem Que bacana. bom. Adorei. E acho que vocês colocaram tudo também, realmente mais um capítulo aí dentro desse livro excelente, que traz essa explicação para que a gente possa entender e desenvolvendo aí, como o Newton falou, essa nossa capacidade intelectual até, né? Pensar um pouco, entender um pouco, e eu vejo a importância dos estudos, né? Porque, assim, por vezes, sabe aquela história, entender, entendi, né? Mas o que eu faço com isso, né? Né? Então, eu vejo que quando você faz um estudo sozinho, é importante, é bom essas leituras, né? Mas quando você faz em grupo, eu sinto que isso traz mais potência. Parece que você, inconscientemente, você se responsabiliza com o grupo, com o outro, com essa condição moral nossa, assim, nossa, eu tô ali estudando com meus amigos e de repente você se vê fazendo uma coisa. Então, eu acho que isso também serve uma forma de um freio moral, de a gente lembrar, falar, né, tô lá estudando, tô aqui fazendo. Acho que traz um pouco essa consciência, esse questionamento interno. Então, só para reforçar aqui a importância da leitura como busca de conhecimento para um ponto que para a gente ainda é escuro, ou não está ainda muito claro, né? Ou até mesmo totalmente desconhecido, mas também a importância de estudos em grupos. Eu acho que reforça esse compromisso, de alguma forma, ou pelo menos nos faz questionar. Porque eu vejo que a grande questão é a inteligência emocional. A gente não tem essa inteligência emocional para intermediar essas duas situações, né? A gente até deseja, realmente, eu acredito que a gente tenha um movimento de querer fazer o bem, mas a gente tem que ter o conhecimento do que realmente seja o bem. A gente tem um conhecimento intelectual ou não, né? Mas muitas vezes as pessoas com conhecimento intelectual acabam utilizando isso para manipular, como foi o caso dele, e isso ainda reforça o, a intenção do mal ajuda ainda mais, porque sabe manipular nas palavras, no jeito de fazer e tudo mais, né? Que é uma situação ainda muito comum hoje em dia. E nos livros do André Luiz fala muito isso, né? Nos anteriores que a gente estudou, nós estudamos que fala sobre as pessoas intelectualmente que estavam lá no umbral e que usaram a inteligência totalmente voltada para o mal, não souberam usar pro próprio favor, assim, né? Aquela capacidade que a pessoa nasce, talvez aí com um pouco a mais até. Então eu vejo assim a importância da inteligência emocional. A Joana de Anjos fala muito nos livros dela. Ela traz até conteúdos de forma prática, né? Porque eu acho que o grande desafio do perdão é, gente, tá bom, a gente entendeu que tem que perdoar, mas como é que faz trem? Porque é difícil mais, né? Na hora você quer, faz sentido, mas quando você se vê diante de situação, você é tocado por uma situação, você é sequestrado emocionalmente, você não pensa. E aí, segundos que você faz a maior besteira do mundo que vai trazer consequências para você, para o outro, horrível, para você principalmente, para a gente mesmo, mas principalmente para as pessoas que a gente ama, né? Que você vê na situação do Silas, quando ele percebe que o pai mata a madrasta,
Olha a dor que ele sentiu, quer dizer, o amor pelo pai prevaleceu e fez ele ter o remorso, né? Porque então, o quanto que essas ações afetam realmente as pessoas que a gente ama, e eu acho que isso é uma forma de trazer esse sentido do remorso, através da dor do remorso, a gente vê a necessidade de realmente ter uma mudança, e aí entra até o intelectual e todas as forças que você tem para que você fale, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque agora doeu realmente, né? Quando você pensa assim, isso vai ter um retorno ruim para mim, mas parece que a gente não dá tanto peso quanto deveria, tanta atenção. Mas quando a gente vê pegando em alguém que a gente ama, aí é que vem todo aquele sentimento assim, meu Deus. E aí vem um movimento até hoje em dia que a gente consegue, acho que muito mais do que naquela época, buscar ajudas, né? Não só ajuda do mundo superior, de Deus, mas também ajuda hoje que a gente tem dos profissionais, né? Que já que os médicos nasceram, então, aí com essa missão de vir resgatar, como a Cláudia brincou assim, falou no início aí, talvez, né, pessoal da área da saúde, mas a gente está aqui, né, para poder hoje usar de toda, nossa, psicólogos, né, médicos e tantas outras profissões na área da saúde, terapeutas, enfim, que esse suporte muito maior, que antigamente a gente não tinha tanto, né? Era mais suporte espiritual, amigos, que já é de grande ajuda, mas hoje em dia a gente, graças a Deus, evoluiu mais nesse setor, né? E então lembrar que a gente tem que buscar perdoar, mas antes de buscar perdoar, porque realmente reconhecer que é desafiador, buscar quais práticas me ajudam a desenvolver pouco a pouco esse sentimento realmente do perdão. E algumas práticas que a gente vem falando aqui nos livros, que o livro do André Luiz vem falando, né, eles vêm auxiliando nessa própria capítulo, ele fala a necessidade de boas leituras, a meditação, a oração, né, os estudos em grupo, que para mim, pessoalmente falando, me ajuda pra caramba. Então, a gente buscar, assim, não ficar só nessa, tentar entender aqui, porque o grande desafio é fazer essa transformação interior, e essa transformação interior, ela só vai acontecer através da gente conseguir colocando hábitos que nos ajudem a pouco alcançar esse desejo, esse ideal do perdão. Porque a gente está falando de hábitos antigos, enraigados, hábitos que nos levam, então, quais são hábitos que levam a essas ações, que é a vingança, a raiva, o ódio, o egoísmo, que é o quê? Mental, pensar coisas ruins, né? Que nem ele ficava no radinho ouvindo só as coisas ruins, é um hábito, ele estava meditando no problema. Então, quando a gente entende isso e entende que só é possível essa transformação, que não é algo que você fala, ai, perdoei, não é mágico, como ele mesmo fala, a gente não vai vir e a pessoa tem que ter uma transformação realmente integral, né? Que aquilo não te afeta mais, que realmente seu sentimento é esse, né? De olhar para o outro com perdão no sentido de o outro é doente, eu preciso ajudar, e eu estou ajudando o outro, estou me ajudando, e numa outra situação isso está acontecendo comigo porque eu devo ter realmente também, em algum momento, feito algo para ele. Eu também fui aquele que agrediu, né, e tudo mais. Ou seja, esse ciclo, né, que só se encerra realmente quando todos estão dispostos a se reunirem novamente através do amor que vem através desse perdão. Então, a necessidade da gente entender que não é uma fórmula mágica, que Deus não prega essa fórmula mágica, o Evangelho não prega. O que ele prega e esses livros deixam bem claro, para se chegar a essa situação onde gera o amor vira vingança e raiva, ódio, vingança, foi necessário diariamente um movimento dentro de hábitos não saudáveis que nos acabou nos levando a esse equívoco. Então, como desfazer? Colocando hábitos saudáveis que vai nos ajudar pouco a pouco, diariamente, nos colocar ali, novamente chegar nessa capacidade de conseguir realmente trazer esse perdão para dentro. Então, eu acho isso fundamental, né? Que a gente buscar esses caminhos cada vez mais. E buscando o que eu acho que é um principal também, compartilhar com as pessoas. Compartilhar com o outro, né? Nos nossos convívios, na nossa pequena esfera aqui na nossa família,
no nosso trabalho e, enfim, né, nas nossas lives, quando a gente quem faz live, essas coisas que eu lembrei do Alexandre Serafim, doutor Alexandre falando sobre a meditação, né? E um trabalho que eles faziam, não lembro em qual local, de trazer essa meditação, inclusive, né? A proposta da gente pensar em trazer essa meditação até aqui através do canal da AME. Mas são coisas que a gente encontra hoje na internet, meditação guiada, várias coisas. Mas esse compromisso com a gente mesmo, e a gente vê que é necessário, não tem jeito, a gente não vai escapar da lei da reação e do próprio esforço para poder reverter tudo, né? A vítima de hoje foi o algoz do passado, e assim vai acontecendo até que cada um pegue a sua própria parte para ser trabalhado. Então, acho que é esse o momento. E caiu, saiu do caminho, volta. E cada vez que a gente vai colocando esses hábitos, a gente vai percebendo que primeiro que antes de cair, você já começa a identificar muito rápido. E ainda que você ainda vá, rapidamente você sabe para onde voltar, e cada vez sem perceber, quando você percebe, a sua estrutura interna, né, emocional para lidar com a situação já está bem mais forte. E aí a gente consegue decidir pelo. Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer o bem, né? E é isso. Não é isso. Mas adorei, parabéns, viu, Cláudio? Bom, lembrando também que no mês que vem, também bastante relacionado ao nosso estudo aqui do livro Ação e Reação, a gente vai ter o Amivale Convida com o Dr. Jorge Daia, né? O tema vai ser doenças O disciplinadoras. áudio de vocês está fechado, vocês estão falando, está fechado. Não, o meu não. Eu tô, eu acho que Tá me ouvindo? seu áudio está desligado, está fechado. Não sei se a internet dele caiu. Tá com delay, eu acho que ele tá caindo e voltando, porque tá com delay. É. Esperar um pouquinho, que acho que. Tá me ouvindo? Agora Agora estamos. sim, Ah, tá. Eu acho que estava com algum problema na internet aqui. Não, eu digo, eu estava falando que, lembrando que no próximo mês, agora em junho, a gente vai ter o Ame Vale Convida, que está bastante relacionado ao nosso estudo aqui do livro Ação e Reação. O convidado vai ser o Dr. Jorge Daia, e o tema vai ser doenças disciplinadoras, né? E essa palestra dele é baseado exatamente nesse livro, né? Ação e Reação. Então vai ser bastante interessante. Ainda faltam, vai ser no dia 17 de junho, mas só para o pessoal já ir tomando conhecimento, né? E depois a gente vai dando seguimento no nosso próximo encontro agora no capítulo 10, né? Entendimento, né? O capítulo fala bastante do que a gente estava comentando aqui, assim, né? Então, aí fica o convite aí para o nosso próximo encontro. Aí eu vou pedir, Cláudia, faz a prece de encerramento, daí a gente encerra o nosso estudo da noite. Então vamos nos unir em pensamentos, em sentimentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, ao nosso querido doutor Bezerra de Menezes, patrão dessa AME, pela oportunidade que tivemos, Senhor, desse estudo, das reflexões, que elas possam seguir, possam nos orientar para que nós possamos caminhar mais lúcidos, né? Caminhar de maneira mais segura, tendo sempre os ensinamentos do Mestre Jesus a nos guiar e nos fortalecer. Que Jesus sempre nos ampare, nos proteja e nos guarde. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Isso. Então, agradecendo aí a todos aí que estão acompanhando a gente, né, no YouTube, no Instagram, né? Quem pudesse se inscrever no YouTube, no Instagram, isso ajuda a esse conteúdo aí, que é tão importante aí das obras de André Luiz, né? Poder chegar ao maior número de pessoas aí possível, né? Como a gente disse aqui, libertando aí mentes e libertando corações, né? Nossa participação aqui é pequena, né? Mas o objetivo é que esse conhecimento que foi trazido até nós aí
pela doutrina espírita, através de Chico Xavier, né, da sua psicografia, dos livros de André Luiz, né, possam chegar ao maior número de pessoas possível. Então, desejando aí a todos uma boa semana e a gente retorna no nosso próximo encontro no capítulo 10, Entendimento. Uma boa noite a todos.